Nilson César, que mostrou para você a vitória importante do Palmeiras dentro do Morumbi, com mais de 50 mil pessoas. Não é pouca coisa. Diga, Nilson. 56 mil, né? Gente pra caramba lá no Morumbi. E foi fácil demais, uma vitória absolutamente tranquila do Palmeiras. O Palmeiras, quando resolveu jogar um pouquinho de futebol, ganhou o jogo. E aí até deu uma desacelerada, porque se dá uma acelerada, põe mais o São Paulo. Entendeu? A diferença é muito grande, técnica, do time B do Palmeiras, time reserva do Palmeiras pro São Paulo. Existe uma diferença enorme. O São Paulo é aquela tal história. Ele fez mais do que, criou uma expectativa maior do que ele poderia oferecer. Isso é assim mesmo. Quando cria uma expectativa mais do que se pode oferecer, o torcedor fica bravo. E o torcedor do São Paulo tá bravo por causa disso. Criou uma expectativa, o São Paulo vai ser campeão. Não tem elenco para ser campeão, não tem time para ser campeão. Eu acho que o São Paulo vai lutar por Libertadores da América, vai ser difícil. Ainda falei, esses 2 jogos aqui, Palmeiras e Internacional, vão definir o que o São Paulo quer no Campeonato Brasileiro. A tendência era perder pro Palmeiras, e perdeu. E a tendência é perder no Sul pro Internacional. Então, quer dizer, o São Paulo vai entrar num momento complicado, num momento que vai ter que começar. Olha, a campanha do São Paulo nesse retorno é horrorosa. A campanha do São Paulo nesse retorno é uma das piores, né, Bruno? Tá lá embaixo. Tá 13º, 11º. Tá lá embaixo o São Paulo no retorno do campeonato. Então, porque perdeu fôlego. O elenco, para ganhar um brasileiro, precisa ter um elenco como tem o Palmeiras, como é o Grêmio, mais pronto, entendeu? Então eu acho que Palmeiras, Grêmio e Flamengo, que tem um elenco grande também, Palmeiras, Flamengo e Grêmio vão brigar cabeça a cabeça pelo título até a rodada final. E o nosso Bruno Prado? Bom, até eu vou falar mais assim do jogo um pouco e também da briga ali que o Nilson colocou. Acho que tem coisas interessantes aí. O jogo, são 2 times que defendem bem e tem alguma dificuldade para criar. O primeiro era meio previsível que o primeiro gol do jogo fosse na bola parada. Foi. E a partir daí o Palmeiras logo depois fez o segundo, matou. Era 1-0, já era difícil pro outro lado virar. Ainda mais quando você faz 2, é difícil pela característica dos 2 times e também, no caso do São Paulo, perdendo, pelo emocional, né? Pelo momento. O momento do Palmeiras é melhor. Então, o São Paulo estaria mais suscetível a cair emocionalmente em caso de sair atrás. Saiu atrás e o Palmeiras ganhou o jogo com tranquilidade. Sobre a briga por título, São Paulo e o Inter são 2 times que, dentro do normal, eles não brigariam pelo título. O São Paulo, ele tem um elenco, ele tem um bom time titular, mas no elenco ele não tem muita opção. Quando ele começou a perder jogador por desfalque, o São Paulo sentiu. O São Paulo, ele deu uma arrancada quando ele pegou Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. 4 jogos duros, 3 deles fora. Mas eram jogos que encaixavam muito com o jeito do São Paulo jogar. O São Paulo é um time de contra-ataque. E ali ele deu uma arrancada. E embalado, ele conseguiu alguns resultados em jogos que ele jogou mal. Contra o Vasco, contra o Ceará, contra o Bahia. Mas quando você ganha jogando mal, você está muito perto de tropeçar. E aí ele tropeçou no Fluminense, ele tropeçou no Paraná, ele tropeçou no América, e aí vai caindo aquele emocional, aquela confiança que te faz ir buscar uma vitória improvável contra o Vasco no jogo que você jogou mal. E hoje o São Paulo não tem mais essa força. Então acho difícil o São Paulo reagir. Ele tem o Inter fora. Se ele conseguir ganhar esse jogo, que é um jogo bem difícil, talvez dê uma animada. Mas mesmo se empatar lá, eu acho que aí tá totalmente fora. Palmeiras liderando com o time B. O Palmeiras tem 2 times mais ou menos no mesmo nível. Não imaginava que ele lutaria com o time B. Acho que se ele jogasse todas as competições com o mesmo time, ele não daria essa arrancada. Como ele tem 2 times, ele faz isso. E aí é um fator que o Felipão tem de vantagem. Ele pode escalar o B sem histeria. Se é outro técnico, o Roger, que estava lá, por exemplo, que na primeira vez que ele escala o time B 2 rodadas seguidas, já iam querer cortar a cabeça dele. O Felipão, ele pode escalar o B, que se ele escala o mesmo time em todos os jogos, ele não estaria onde está. Mas não é só que ele pode, né, Bruno? Claro, pode. Mas ele não chora. Esse é o detalhe. Sim, né? Ele tem opção. É isso aí. Como assim? O Roger também tinha, mas se o Roger mete um time totalmente diferente no brasileiro, iam querer botar ele de lá pra fora. A diferença do titular do Palmeiras pro reserva é muito pequena. Então Você pega a zaga titular e a zaga reserva, é quase igual. Aliás, a zaga reserva tem tido um desempenho melhor que a titular. Marcos Lage põe o Mike, é a mesma coisa. Sim, Diogo Barbosa e Vitor Luiz, é a mesma coisa. Você tem talvez ali o Dudu, que é um cara que eu acho que não tem um cara no mesmo nível que
que os outros. Sim. E o cara voltou a jogar muito bem. E outro que eu gosto muito é o William, que esse cara, pra mim, tem que ser sempre titular do Palmeiras. Ele põe do titular do time das Copas, ele põe no Brasileiro um do meio, porque ele não tem. Sim. Ele põe ou o Felipe Melo, ou o Thiago Moisés, ou o Santos Bruno é difícil. Henrique. Aí ele põe junto com o Thiago e com o Lucas Lima. E às vezes, em alguns jogos como Corinthians, São Paulo, ele põe um atacante, ou o Dudu, o William, e tira o Jean, que muitas vezes ele usa o Jean aberto. O Jean joga mais à frente. Faz, né? E o Deverson, que tá bem agora, o menino maluquinho, que assumiu, inclusive, o apelido do menino maluquinho, que tá ali também. Que tá ali, parecido. Assim, e o Deverson com a cabeça boa mesmo. Ele teve uma partida muito boa e não se perdeu tanto. Mas... E muito legal o que ele falou, assumindo que, diferente do que falou o Flávio, sem querer falar mal do Flávio, a gente não tem essa maneira de falar mal do Flávio quando ele não tá presente. A gente normalmente fala, mantém um padrão, fala mal à frente e às costas, até porque pela questão da orelha, frente e costa é mais ou menos igual. Mas o Deverson falou, não, eu exagero, minha mãe me cobra, comissão técnica, tudo aquilo que a gente sabe. E ele realmente um pouco mais centrado, e de centroavante funcionou bem o Deverson. Agora, tem um detalhezinho, né? Se não fosse o Felipão, nós teríamos narizes torcidos. Opa! Vamos ser sinceros, nós teríamos narizes torcidos. Por ser o Filipão, o pessoal dá uma ajeitada lá, pensa duas vezes. E outra coisa, né? O time quando é líder, nego não machuca. Bruno? Sim, é verdade. O departamento médico fica sem atender ninguém. É tudo muito bacana. Nossa, você foi demais, um beijo outro, é bacana. A gente está sentindo isso no São Paulo. É só a entrevista, nós vamos falar agora de São Paulo. A entrevista coletiva do nosso querido Aguirre, ele disse, não sei, eu senti que ele está com problemas. Claro, Nenê é o problema dele. Com problemas. Senti, posso estar com uma sensação equivocada, sem dúvida. Mas que, ouvindo, eu senti isso. Ouvindo. Tomara esteja equivocado, que seja enfim, problema de ajeitar o time e a vida segue. Nós vamos falar sobre o São Paulo porque lá já foi acesa a luz de alerta. Para quem estava brigando pelo título, agora acendeu a luz de alerta vermelha como a camisa do nosso Chacon. Meu caro Bruno, falando do São Paulo. Não, o São Paulo tem que tomar cuidado para não desmanchar as coisas boas que estão sendo feitas. É aquela coisa da expectativa mesmo, né? Quando criou-se a expectativa de que poderia ser campeão, as pessoas passam a não aceitar outra coisa que não seja o título. Sendo que antes do campeonato, o São Paulino não tinha essa expectativa de ser campeão. Ficaria muito satisfeito com uma vaga na Libertadores, um terceiro, quarto lugar, estaria ótimo. Mas como criou-se essa expectativa, parece que é uma decepção enorme, que é uma coisa absurda, e não é. O São Paulo ele tem brigado para não cair muito mais do que lutado por títulos. O São Paulo foi campeão brasileiro a última vez em 2008 e só brigou por título depois disso em 2009, no ano seguinte, ainda com aquela base tricampeã. Depois disso não conseguiu mais brigar por título brasileiro. Foi vice, que ficou bem longe, né? Não chegou a brigar para valer, bem, mas foi vice-campeão. É uma boa campanha. Então é difícil, né? Tem que ter essa serenidade. Claro que você quer ser campeão, fica uma decepção quando você começa a perceber que não será, mas o São Paulo ele conseguiu montar um time. E um dos grandes problemas do São Paulo nos últimos anos é que ele monta e desmonta time. Então, se chegar no fim do ano ele desmontar esse time, no outro ano ele tá começando do zero de novo. Então, o São Paulo tem um time que é bom e, claro, tenta buscar algumas coisas para melhorar algumas deficiências. O elenco, mais opção de elenco, algumas posições que você precisa. Mas o São Paulo, ele formou um time, formou uma base. E isso já é muita coisa pelo que o São Paulo fez nos últimos anos e vai ficar com vaga na Libertadores. É um time para ser campeão. Não, é difícil. Eu acho que ele tá ali onde tá muito por ele não jogar Libertadores. Se ele estivesse na Libertadores, ele não brigaria pela liderança do brasileiro. Ele tá ali porque teve os seus méritos, óbvio. Claro. O time, foi a quarta derrota do time no campeonato. É um dos times que menos perdeu. É difícil ganhar do São Paulo, mas é um time que tem os seus limites, principalmente na quantidade de jogadores. E como outros times estavam envolvidos em outras competições, ele acabou ficando acima do que era esperado. Nilson César. Não, então, é isso aí. O São Paulo criou uma expectativa muito superior àquilo que ele pode ofertar. Você sabe que quando se cria esse tipo de expectativa maior daquilo que o cara pode ofertar, a decepção acaba sendo maior também. Então eu compreendo as vaias da torcida do São Paulo, as vaias do torcedor tricolor. A torcida do São Paulo tá muito triste, porque não ganha um título há muito tempo. Né? Muito tempo. A história do São Paulo não é uma história para entrar em campeonato e só disputar e não ter chance de ganhar. Então, eu acho que mais um ano vai passar
sem a conquista de nenhum título por parte do São Paulo, e o São Paulo talvez consiga uma vaga para a Libertadores da América do ano que vem. Eu concordo com o Bruno, tem que manter a base, mas tem que dar uma reforçada bem boa, manter a base, uma reforçada bem boa, para brigar por título na temporada do ano que vem. Porque não adianta você manter a base e não reforçar, porque senão vai participar em 2019, mais uma vez só participando. Entendeu? E o torcedor do São Paulo tem toda a razão de exigir que tenha um time capaz de brigar por título. Então não desmancha, mas reforça com elementos capazes de ter um time para brigar com o Grêmio, para brigar com o Palmeiras, para que esses são os principais clubes e times do futebol do Brasil. Bom, mais ou menos aquilo que o Bruno já tinha falado bastante, a gente tem falado muito sobre isso, que antes de começar a rolar a bola no Brasileirão, se oferecesse ao São Paulino algo como terceira colocação, G6, estava ótimo pelas imitações de qualidade e quantidade, pelas mudanças tantas no São Paulo. E estava bom mesmo. O que tem feito o São Paulo agora, o que está fazendo também o Internacional, era mais ou menos o que se esperava para os momentos das equipes e dos elencos. Não da história gloriosa de dois gigantes, como outros tantos também que não estão nem na luta. Então é normal o que está acontecendo. É normal no caso específico de sábado, foi o primeiro que o São Paulo não perdia para o Palmeiras havia 16 anos e perdeu para os reservas do Palmeiras. É anormal um time que ainda luta pelo título com mais dificuldade, só chegar uma vez com perigo mesmo, mandar uma bola na meta do adversário aos 37 do segundo tempo. É anormal também a escolha do Aguirre em relação, por exemplo, ao Arboleda ficar no banco com as deficiências. Isso é uma burrice enorme. Não deu para entender. Não deu para entender. Enorme. Mas eu gostei do Aguirre na entrevista, quando ele falou, perguntaram o que está acontecendo, ele não sei. Na maioria dos casos a gente não sabe nada. A gente sabe cada vez mais, que a gente sabe ainda menos. O futebol menos ainda. Tem hora que eu acho, mas tem que ter a resposta. Não tem que ter resposta. Às vezes a gente não sabe nem porque ganha, e às vezes não tava para entender como é que o São Paulo vinha tão bem no campeonato com as suas atuais imitações, e nego não perde. Mas você é pago para isso? Sim, mas na boa, eu podia falar sobre a pirâmide invertida, diagonal curta, sei lá o que, a conjunção dos aços, mas até a gente não sabe mesmo. Então assim, olha, realmente a gente sabe limitação, o adversário tá no momento iluminado, esperado. Mas, cara, tem hora que fala, não sei porque aconteceu. Eu não sabia nem explicar porque a gente estava tão bem, mas ao mesmo tempo como jogou tão mal. Esse que é o sinal mais do que amarelo. Já estava o amarelo no Morumbi, agora não vou dizer que é vermelho, tal, mas realmente precisa a resposta imediata num jogo duríssimo, claro, como sempre é e vai ser no Beira-Rio contra o Internacional, até pela congruência de campanhas e momentos até instáveis das duas equipes, mas é assim, ainda assim é um São Paulo acima da expectativa, em termos do que se esperava para esse Brasileirão. Mas por aquilo que deixou de jogar, e olha que ainda voltou o Everton, mas longe do ideal, ainda é um problema, porque a defesa tá errando muito e o time que tava criando bastante também não criou. Diego Souza jogou muito mal, mas muito mal, né? E quando o Gonçalo passou se arrastando, Gonçalo pelo menos lutava, dava suas pernadas, o Gonçalo Chulapa, aí, e só com apelido pela aparência, não evidentemente com o desempenho do maior artilheiro da história do São Paulo, é que realmente as coisas não estão legais mesmo.